Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, minha gente. A edição do Sim Notícias desta segunda-feira está começando e você vai ver o que foi destaque em Linhares e região. Confira na edição de hoje. Cerimônia marca ordem de serviço para as obras do novo aeroporto de Linhares. Polícia Civil faz nova perícia na casa em que irmãos morreram carbonizados aqui no município. Sepultados os 2 corpos dos jovens que morreram num acidente de trânsito no bairro Interlagos. Confira a coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. Veja também a coluna Hora H com o consultor em moda masculina Juba. Tudo sobre o nosso esporte você confere com Altemar Félix. Esses e outros destaques a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. E foi assinada nesta segunda-feira a ordem de serviço para o início das obras de ampliação e reforma do aeroporto de Linhares. Com prazo estimado de 12 meses para a conclusão, o serviço deve custar cerca de 38 milhões de reais. O setor empresarial da região compareceu em peso para acompanhar a assinatura da ordem de serviço para o início das obras. O novo aeroporto terá pista aumentada para quase 2.000 metros de extensão e o novo terminal de passageiros também ficará maior. Dos atuais 60 metros quadrados, a estrutura passará a contar com 2.000 metros quadrados. Participaram da cerimônia o governador Paulo Artung, o prefeito de Linhares, Guenino Zanon, prefeitos da região, o secretário nacional da Aviação Civil, Dario Lopes. A promessa é de que o novo aeroporto se torne estratégico para o Espírito Santo e resulte num importante avanço para a nossa economia regional. O Linhares tem um complexo lagunar que é lindíssimo e guarda um enorme potencial de desenvolvimento na área do turismo. Linhares também tem praias, né? Esse ano mesmo o Guerino me levou na região de praias, eu vi ali não só o que já está acontecendo, mas o que pode acontecer lá no Pontal nos próximos anos. Então, não só Linhares como região, porque quando a gente fala num aeroporto desse, nós estamos falando no aeroporto de Linhares, mas no aeroporto regional, que vai ter um papel estruturador aqui no norte do Espírito Santo. Então, temos esse potencial também no turismo, que é importante, que é gerador de emprego, de renda, que não polui, né? Gera renda, gera empregos para jovens e não polui. Então tem um papel muito grande, por isso a minha alegria da gente estar aqui. Volto a dizer, agradecido a todos que nos ajudaram, a equipe do governo, a nossa bancada federal lá em Brasília que lutou, está aqui, eu acho que o Marcos Vicente está aqui, o Lelo está aqui, né? Representando a bancada federal. Quer dizer, essa é uma obra que tem dinheiro federal e tem dinheiro do governo do Estado do Espírito Santo. Quer dizer, então, todos que participaram, a Prefeitura Municipal, o meu agradecimento. Quer dizer, a gente conseguiu vencer aí uma teia burocrática maluca, né? Problemas os mais diversos, né? E aí eu agradeço a todos, a nossa turma da área ambiental, todo mundo que ajudou a gente poder estar aqui hoje e começar essa obra. Desejar que a empresa contratada, a Madeira, que é uma empresa que tem tradição aqui no nosso estado de boas obras, faça mais uma obra de qualidade, que seja mais um cartão de visita dessa importante empresa do nosso estado. A construção do novo aeroporto é resultado de uma parceria entre o município de Linhares, o estado e a União e vai custar mais de 38 milhões de reais. A previsão é de que a obra fique pronta em 12 meses. É algo que nós estamos trabalhando junto com o governo federal, junto com o governador Paulo Artung e toda a sua equipe, por muitos anos, para que nosso aeroporto realmente tivesse a capacidade de receber voos, tanto cargueiros como de passageiros. E isso vai acontecer a partir dessa ordem de serviço. E o que é que isso representa para a economia, não só de Linhares, mas todo o norte, noroeste, leste de Minas, sul da Bahia, porque não dizer o estado do Espírito Santo. 2 fatos importantes que aconteceram nos últimos 15 dias, que foi o anúncio do porto da Imetame em Aracruz e hoje a ordem de serviço do nosso aeroporto, passando de 1.350 metros para 1.920, isso realmente coloca toda essa região e, como eu disse, não só Linhares, no centro, com certeza, de grandes negócios nesse país. Pois essa obra é uma parceria entre o Estado, o município e também a União.
Foram sepultados os corpos dos 2 jovens que morreram num acidente grave, um grave acidente na Avenida Ouro Preto, no cruzamento com a rua José Rodrigues da Vitória, no bairro Interlagos, no final da noite deste domingo. João Antônio Pianca, 21 anos, e Alexandre de Jesus Souza, de 15 anos, bateram com a moto em que estavam contra um ônibus na parte lateral, por volta das 11h30 da noite. João era o condutor da moto e morreu no local. Já o amigo Alexandre foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas chegou sem vida ao hospital. O motorista do ônibus disse que fazia a última viagem antes de encerrar o turno de trabalho quando aconteceu o acidente. Ele passou pelo teste do bafômetro e o resultado deu negativo. Bom, toda segunda-feira, você já sabe, é dia da coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. Veja a coluna de hoje. Outro dia alguém me perguntou, Wellington, o que é perdoar? Eu disse para ela que perdoar é o maior livramento que você pode ter na vida. Nós costumamos carregar dentro de nós ressentimentos de coisas que fizeram e nos magoaram. E eu sempre digo que quando eu carrego essas feridas dentro de mim, é como se eu estivesse coçando uma ferida que não cicatrizou ainda. Perdoar não é deixar de sentir dor, perdoar não é confiar de novo, perdoar não é querer conviver com essa pessoa. Perdoar é parar de carregar dentro de nós as histórias que um dia nos fizeram. É uma história que eu gosto muito de 2 monges que estavam andando e eles eram proibidos de carregar mulher ou tocar em mulher. E passando perto de um rio, uma moça precisava atravessar porque ela estava vestida para casar. Então um dos monges foi lá e pegou a mulher e atravessou o rio. E o outro ficou muito chateado e passaram o dia todo caminhando. No final do dia, o monge que havia tocado a mulher estava comendo alegremente. O outro disse, por que você tocou na mulher? Por que você carregou a mulher? E ele disse, olha, eu carreguei lá no rio, mas eu deixei do outro lado do rio. Você é que continua carregando ela dentro da tua cabeça. Perdoar é parar de carregar histórias que um dia nos fizeram. É realmente nos liberar dessas histórias e daquilo que nos causaram. Beijo grande. Muito obrigado, Magela, pela participação. Excelente semana e até segunda-feira que vem. Vamos conferir como fica o tempo nesta terça-feira, feriado, Dia do Trabalho, aqui em toda a região. A terça-feira será de sol entre nuvens e chuva rápida ao longo do dia. As temperaturas em Linhares variam entre 20 e 30 graus. Colatina com mínima de 17, máxima de 27 graus. Em São Mateus, mínima de 19 e máxima de 31. Em Vitória, mínima prevista de 20 e a máxima de 31 graus. E a seguir você vai ver nova perícia realizada na casa em que os irmãos Joaquim e Cauã morreram carbonizados aqui em Linhares. É um instante só. Uma nova perícia foi feita pela Polícia Civil na casa onde morreram os irmãos Cauã e Joaquim em Linhares. A polícia pediu e foi também concedido o segredo de justiça no caso, que segue sendo investigado. A semana começa e sobre os ombros de uma sociedade inteira, o peso de uma tragédia com poucas respostas. Pergunta inevitável é: o que aconteceu realmente na madrugada de sábado 21 de abril? O que sabemos é que os garotos Cauã e Joaquim estavam dentro do quarto da casa deles, supostamente dormindo, quando um incêndio os levou à fatalidade. Os irmãos morreram de forma trágica depois de um constatado incêndio no quarto deles, que se espalhou por outras partes da residência, que fica no cruzamento da rua Nicola Biancardi com a Augusto Calmon, centro de Linhares. Pai e padrasto das crianças, George Alves, de 36 anos, estava na responsabilidade das vítimas e apresentou versão do que pode ter acontecido. Disse que estava em casa dormindo quando ouviu barulhos que vinham do quarto. Disse que uma babá eletrônica disparou alarme e ouviu gritos das crianças. Também afirmou que tentou salvar os meninos, mas queimou mãos e pés. Não conseguiu, portanto, resgatá-los.
Também disse que saiu para pedir ajuda, só que já era tarde demais. O fim trágico de Joaquim e Cauã diante de um incêndio estava decretado. Domingo, horas depois do crime, restou a dor, o registro das mortes, prejuízo material e o trabalho do Corpo de Bombeiros. Exatamente aí começam as constatações de uma tragédia cheia de dúvidas. A mãe das crianças, pastora Juliana, não estava em casa na hora do incêndio. Estava em compromissos religiosos e, ao saber do fato, imediatamente retornou para Linhares. No sábado pela manhã, o Corpo de Bombeiros retornou à casa do incêndio, enquanto os corpos das crianças foram levados para Colatina e depois para Vitória, a fim de ser feito um exame de DNA. Enquanto isso, mostrando uma força incomum, o pastor, menos de 24 horas depois, fez esta aparição na igreja em que participa, no bairro Interlagos. Calçava um tênis, mesmo tendo afirmado que teve ferimentos nos pés. Começa aí o trabalho de levantamento de informações da perícia do Corpo de Bombeiros. Só que na segunda-feira, dia 23, também entrou em cena a perícia da Polícia Civil. E esse fato levantou dúvidas sobre ter acontecido apenas um incêndio. O pastor foi intimado a depor sobre o caso. Na terça-feira, dia 24, a mãe, pastora Juliana, também esteve na delegacia para um longo depoimento. Mesmo com muito silêncio, a polícia deixava escapar indícios de contradições no levantamento de informações no local do crime e os depoimentos prestados. Até que na última sexta-feira foi necessário ter uma terceira perícia, trabalho de engenharia, que entrou noite adentro. Estamos falando de poucas horas antes da prisão do pastor George. Nesta perícia, houve a participação do Ministério Público Criminal, acompanhando todo o trabalho. Sábado de manhã, uma semana depois, o pastor foi preso, sob acusação de ter modificado a cena do incêndio. Este é o momento exato da chegada de carros descaracterizados da Polícia Civil, conduzindo o pastor para a delegacia, e desta vez, sob um mandado de prisão. Ao saber da notícia, populares foram para a frente da delegacia, revoltados, mas sabendo pouco sobre o caso. Mesmo assim, houve revolta na saída do pastor, já algemado. O pastor foi levado ao IML a fim de fazer exames e, calado, não quis comentar os motivos da prisão. Pastor, por que o senhor está sendo preso, pastor? A polícia ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso, mas fontes ligadas ao trabalho das forças de segurança afirmam que, de fato, houve modificações da cena do incêndio. Dentro do quarto foram encontradas marcas de sangue, o que gerou ainda mais dúvidas. O pastor foi levado então para o presídio de Viana, Grande Vitória. A prisão dele é, neste momento, temporária por 30 dias, sob forte alegação de que é para não atrapalhar as investigações. Hoje, os delegados do caso tomarão novos depoimentos do pastor e fica para esta semana a expectativa de uma entrevista coletiva sobre a tragédia que está mexendo com os sentimentos dos linharenses. Bom, e segundo a Polícia Civil, nos próximos 10 dias será divulgado o resultado do exame de DNA feito nos corpos das duas crianças. Os corpos continuam no Departamento Médico Legal de Vitória. Segunda-feira também é dia da coluna Hora H, com mais dicas sobre moda masculina com o consultor Juba. Confira a coluna de hoje. E aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre uma peça coringa e que não pode faltar no seu guarda-roupa. Mas antes, eu quero te convidar a seguir o canal da TV Sim no YouTube. Lá você vai encontrar dicas de moda masculina comigo e de moda feminina com a Tati Serafim. E mais um monte de assunto que você precisa ficar ligado. Então, hoje vamos falar sobre a jaqueta jeans. A jaqueta jeans é uma peça indispensável no guarda-roupa, mas sempre surge aquela dúvida de quando e como e com que usar. Se entra no visual mais casual, street, no alinhado ou no formal, enfim, resolvi trazer uma dica de como você pode transformar o look básico no look top do seu dia usando jaqueta jeans. Para começar,
vamos entender que a jaqueta jeans não é uma peça tão neutra assim como a calça jeans. Então, na escolha do que usar com a jaqueta jeans, pense em vestir algo como um all black. Por exemplo, para quem não conhece, all black é quando você se veste todo de preto. Calça preta, camisa preta, tênis, sapato, boné, chapéu, trazendo sempre um destaque para uma das peças ou duas, que nesse caso vai ficar para a jaqueta jeans, como peça de destaque do seu all black. Aí você pode ficar à vontade na jaqueta, porque o all black vai te trazer uma gama de variedades super bacana. É isso aí, pessoal. A próxima dica você confere na próxima semana, em mais um Hora H, trazendo dicas de moda masculina para você poder ficar top. Pois é, esse e outros vídeos do nosso consultor de moda, Juba, né, o quadro Hora H, esses vídeos podem ser conferidos no nosso canal no Facebook, na nossa página no Facebook, né, facebook.com/TVC Linhares. Clica lá, dê a sua curtida. Vamos saber como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 425 a saca. Arábica 7, R$ 398. Conilon tipo 7, R$ 316 a saca. E Altemar Félix traz os assuntos do nosso esporte. Sim Esportes. Oferecimento Paulos Esportes e Central Bikes e Motos. Torneio de futebol 1º de maio. A festa final é nesta terça-feira, é amanhã, feriado, em homenagem ao trabalhador. Vamos conferir todas as equipes classificadas. Primeiro 6 classificados do último final de semana. Unidos de Bebedouro, Vasco de Bebedouro, São Lourenço, América de Rio Quartel, Barça Veteranos do Interlagos, Tigres do Interlagos, Resenha do BNH, São Paulo Apóstolo do Interlagos, Beira Rio do interior do município, Bateria Veteranos, Bar do Cuca, Planalto Futebol Clube, Toca da Coruja, São Caetano do Guache, Garotos da Vila de Povoação, São Cristóvão Júnior de Brejo Grande. São 16, né? Bom, a bola vai rolar nesta terça-feira no campo do Vasquinho, em Interlagos, repito, a partir das 7h30 da manhã. O campeão vai receber o troféu que homenageia em vida, o que é importante, sugestão nossa, o dirigente de futebol amador Sebastião Luiz Pereira, o Tiãozinho, da Inter de Limeira, o mais antigo dirigente do setor, ainda vivo e na ativa. Seu Tião merece. Parabéns. Muito obrigado, Altemar, pela sua participação. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver, terminou a greve dos professores aqui em Linhares. A Justiça determinou o fim da paralisação. Bom, e ainda falando sobre as obras do novo aeroporto de Linhares, nós ouvimos outras lideranças que falaram sobre a importância deste aeroporto para todo o norte do estado. Eu acho que o aeroporto de Linhares vai ser uma página importante na economia do norte do estado, do noroeste do estado, a integração com a região metropolitana e com os grandes centros, principalmente com Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador. Linhares, que é uma das locomotivas da região norte e do estado do Espírito Santo, com uma economia diversificada no agronegócio, na indústria, no comércio, né? Uma praça importante bancária, financeira enfim, de tantas atividades na área da educação, na área da saúde, etc., precisava estar melhor integrada ao que se passa no resto do estado. Olha, é uma notícia para nós extraordinária, né? Não só para o povo linharense, mas para toda a nossa região. Eu creio que isso vai alavancar muito a questão do transporte, não só o transporte de passageiros, mas também até mesmo o transporte de carga. Vai dar a Linhares, assim, um boom de desenvolvimento muito grande. A gente tem essa expectativa, né, que vai gerar, além de empregos, uma série de benefícios para a nossa região aqui. Acredito que Linhares vai estar disparando na frente de qualquer outra cidade do estado e vai ser geração de emprego e renda. Eu acho que Linhares só tem a ganhar, a crescer. O polo moveleiro, hoje eu estive até visitando o polo moveleiro, eu acredito o turismo, então acredito que vai dar uma alavancada boa nos próximos anos. O contrato ele é para fazer em 12 meses,
nós temos uma expectativa de conseguir executar a obra em 10 meses. Nós vamos ter mais ou menos umas 150, 180 pessoas e terá uma preferência para o pessoal local. Um aeroporto extremamente importante, porque além de aeroporto de passageiros, também vai ser aeroporto de cargas. Nós temos produtos aqui na região que vão poder serem trabalhados logisticamente através desse aeroporto, como os produtos da fruticultura, que são produtos que precisam de mais agilidade no transporte, porque eles são perecíveis e precisam chegar com mais qualidade ao supermercado e à casa do consumidor. E isso com o aeroporto de cargas, isso é possível, então vai beneficiar o nosso setor de fruticultura aqui também, além de integrar Linhares ao país. Não, isso para Linhares é muito importante, porque Linhares está crescendo e não tem nada melhor do que agora inaugurar esse aeroporto aqui, que vai dar uma alavancada muito boa para Linhares. É isso aí, né? Uma obra muito esperada e que será realmente muito importante para toda a região norte. Por hoje é só, esta edição do Sim Notícias vai ficando por aqui. Você da Grande Vitória, que nos acompanha pelo Canal 20, via RCA, eu agradeço a sua audiência de sempre. Você de Linhares e região, continue participando conosco, deixando sugestões na nossa página no facebook.com/TVCim Linhares. Todo o nosso conteúdo você pode conferir no nosso canal no YouTube. O telefone da redação é este aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, um excelente feriado do Dia do Trabalho, do Trabalhador e até a próxima edição do Sim Notícias. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.